Olá, hoje vamos conhecer um dos museus mais completos contando a história da participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Localizado em Curitiba, o Museu do Expedicionário tem uma variedade de artefatos, uniformes, armas, torpedos e até mesmo um avião Republic P-47 Thunderbolt, caça da Força Aérea Brasileira que esteve em combate. Mas antes de começar, aquele lembrete de costume: curtir o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nada dos próximos vídeos. Agora vamos ao vídeo. Bom, o museu ele originou-se da Legião Paranaense do Expedicionário, que foi uma instituição criada em 1946 pelos próprios expedicionários quando retornaram da guerra. Em 51, eles inauguraram esse prédio magnífico aqui em Curitiba, né? Um prédio, uma arquitetura muito avançada para a época, né? Inicialmente, um grupo de 4 expedicionários se reuniram e resolveram criar a Legião Paranaense com a finalidade de dar assistência aos pracinhas paranaenses. De 46 até 51, ela ocupou vários espaços em Curitiba e foram regimentando associados. Em 48 surgiu o projeto de criar-se a Casa do Expedicionário, que é esse prédio onde está o museu hoje. E em relação ao acervo, após a guerra foram criadas pelo Brasil várias associações de expedicionários. Então, nós temos a Associação de Veteranos, várias outras filiais da Associação de Veteranos espalhadas pelo Brasil, e algumas delas se preocuparam em ter uma pequena sala com acervo ou criaram um pequeno espaço, né? Nem tudo pode ser chamado de museu, né? Que museu já é uma coisa mais elaborada, né? Para ter um museu precisa ter um museólogo, precisa ter um corpo técnico, etc., né? Então, a história aqui do Museu do Expedicionário é uma história de sucesso, porque a partir do início da década de 80, quando a Legião Paranaense do Expedicionário deixou de focar no trabalho assistencial e passou a focar o trabalho memorial, com o apoio, logicamente, do governo do estado do Paraná, que ajuda muito o museu, e também das próprias Forças Armadas, que passaram através de doação, colaborações, trabalho assim, de manutenção. Então, o museu praticamente nasceu no início da década de 80. Então, a Legião Paranaense Expedicionário, ela tinha uma pequena sala de lembranças, né, de objetos doados pelos próprios expedicionários. Então, a partir do início da década de 80, quando a Legião optou por passar ao trabalho memorial, essas salas que outrora eram quartos que alojavam o expedicionário que vinha do interior buscar algum apoio aqui em Curitiba, tal. Então, esses quartos passaram a ser sala de exposição, tá? E é interessante notarmos no artigo 252 da própria Constituição do Estado do Paraná o apoio do Estado do Paraná à Legião Paranaense do Expedicionário, que continua até hoje. Bom, a partir dos anos ali de 2013, 2014, a Legião ela optou por uma decisão de sua diretoria a fazer a doação do prédio e do seu acervo para o Exército Brasileiro. Então essa doação, esse processo começou em 2013, 2014 e ele finalizou praticamente o início desse ano, quando o Patrimônio da União regulamentou essa doação. Os próprios expedicionários, eles nos chamaram, eles falaram: vamos fazer uma assembleia, porque existe uma preocupação do futuro da Legião e o futuro do museu. Os governos mudam e cada um tinha uma ideia sobre um museu e eles tinham muito receio que esse acervo se perdesse. Que a construção do prédio está localizada numa área que é valorosa em Curitiba, então poderia entrar numa negociação.
Então hoje nós temos o Museu de Expedicionário com um corpo técnico, nós temos uma museóloga com alguns auxiliares. Eu sou o diretor do museu, digamos, a gestão do museu. Nós contamos com o apoio aqui de alguns militares do Exército Brasileiro que trabalham aqui dentro do museu e também continuamos contando com o apoio do governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Comunicação Social e Cultura, né? E também das Forças Armadas, que aqui em Curitiba tem uma guarnição, tem várias unidades do Exército Brasileiro também que nos apoiam. E eu sempre digo, né, a Legião ainda mora aqui dentro do prédio e sempre continuará morando, né? O respeito que nós temos àqueles que trouxeram esse acervo, né, até os dias atuais. E a cada ano nós procuramos melhorar alguma coisa do museu. Eu destaco também, não poderia deixar de fazê-lo, a participação da sociedade curitibana, né? São colaborações que contam muito conosco, tanto a parte do poder público, também a iniciativa privada. Eles nos ajudam muito a manter esse patrimônio cada vez melhor apresentado para os nossos visitantes. Existem sim alguns outros museus, alguns outros espaços culturais da Segunda Guerra espalhados pelo Brasil. Então temos em São João del Rei, Rio de Janeiro, alguma coisa no interior de São Paulo ali, Caçapava e tal, mas eu acredito aqui que o nosso museu, ele tem um dos maiores acervos da FEB do Brasil. Tá? Nós temos cerca de 25 mil itens, claro, nem todos estão expostos, né? E realmente a nossa missão aqui é preservar a memória da Força Expedicionária Brasileira. Cada um acha bonita uma coisa, cada um acha que uma peça é mais importante que a outra, mas no meu ponto de vista, eu acredito que as peças mais importantes são aquelas peças que linkam a história da FEB com a história do Brasil, com a história da participação do Brasil na Segunda Guerra. Então, quando você vê, por exemplo, o armamento, a evolução do armamento antes e depois da guerra, nós temos retratado isso aqui. Quando você nota uniformes, são peças importantes para a pessoa entender como que era, como que é hoje, tá? Uma peça que pode nos parecer assim uma coisa vulgar é um pneu de avião. Então o sujeito olha e fala, não, esse é o pneu do avião, do P-47 que está lá na praça. Mas quando você começa a olhar para aquele pneu de uma forma mais crítica, você vê que aquele pneu é fabricado no Brasil, no início da década de 40 do século passado. A primeira pergunta, poxa, mas o Brasil fabricava pneu de avião sem fabricar automóvel? Aí vem à nossa memória a figura dos soldados da borracha, que é aqueles nordestinos que saíram do Nordeste numa época dura, numa época de seca, e foram trabalhar ali no sudoeste do Amazonas, no Acre, coletar a borracha para produzir a seringa, né, que é a base para a fabricação do pneu. Então, nós recebemos frequentemente aqui escolas, né? Então, quando você fala do pneu, a pessoa puxa à memória toda essa história da migração interna aqui no nosso país, puxa a história do soldado da borracha, da nascente indústria brasileira, vamos dizer assim, que deu um salto muito grande. Então, quando nós falamos peça de acervo, nós temos que fazer o link da história. Esse avião que está na praça, o P-47, né, que a gente tem que fazer uma referência, que é um marco da cidade, esse avião veio para cá em 69. Então, tinha um pracinha que faleceu agora recentemente, em fevereiro desse ano, o seu Euronides. Ele trouxe esse avião tinham dois P-47 que estavam virando sucata. E ele conversou com o brigadeiro e pediu esse avião, ele falou, me dá esse avião que eu vou levar para pôr na praça. Então esse avião veio para cá em 69, foi colocado aqui e virou um monumento da cidade também. Então esse avião, inclusive nós recebemos, na época da Legião, recebemos uma proposta do Museu Aéreo da Califórnia, que ofereceu $150 mil por esse avião para a Legião. Eles punham uma réplica, desmontavam e levavam o avião para os Estados Unidos. E lógico, não podíamos vender porque é um patrimônio histórico de Curitiba e brasileiro. Então não podíamos fazer nenhuma negociação com esse material. Falando agora sobre o lado dos países do eixo, né? Eu costumo destacar também uma medalha
que se chama Cruz de Honra da Mãe Alemã, criada pelos nazistas em 1938. Então veja que eles premiavam mães que tinham 4 filhos, 6 filhos e 8 filhos. As de 8 filhos eram premiadas com a medalha de ouro, que, segundo consta, era entregue pelas mãos do próprio Hitler, né? Aí você pensa, poxa, em 38, por que a Alemanha criou essa medalha, né? Por indicação de um dos médicos lá. Orientou ali o poder central a criar essa medalha. Porque em 38, certamente, eles já estavam visando, querendo um aumento da população, provavelmente para ocupar as áreas que eles iriam conquistar. Então, eu destaquei o pneu e a medalha para dizer que o museu ele é um complemento didático quando você estuda o assunto Segunda Guerra Mundial. Então, o museu ele tem que ser visto como um complemento didático. E as peças de acervo que linkam essa história, o objeto com a história, a pessoa que vê uma peça, conhece a história daquela peça, é um assunto que ele não vai mais esquecer, tá? Nós fazemos questão de receber os estudantes aqui, passar a eles um filmete institucional ali de 10, 15 minutos que resume a participação do Brasil. E é um aspecto interessante, né? Os nossos expedicionários hoje quase todos já se foram, tá? Os que estão vivos hoje já estão na casa dos seus 100 anos. Então poucos aqui vêm até o museu conversar conosco e tal. Então até mesmo por alguma questão de saúde, mas o ponto importante poxa, mas será que é porque eles estão partindo que nós vamos esquecer do que eles fizeram, né? Então, imagine você, naquela época, nós mandarmos 25 mil homens, 25 mil brasileiros e brasileiras, né, daqui para combater na Itália. Então, para mandarmos aqui 1.500 homens para o Haiti, já é uma coisa, uma operação de guerra, parte de logística, parte de pessoal e tal, então é complicado. Imagina em 1940 o esforço que o país fez para levar esses homens para a guerra. E para o Brasil foi uma coisa bastante importante, porque quer queira, quer não, projetou o nome do país no exterior. A participação do Brasil ela foi bastante marcante, porque nós somos o único país sul-americano a ter tropa constituída participando da Segunda Guerra Mundial. Então, as evoluções que o país teve a partir dessa participação foram marcantes, tanto na parte da indústria, da parte de planejamento estratégico, da parte dos avanços no campo militar que nós tivemos, pelos próprios avanços que ocorreram na guerra, né? A parte da aviação, a parte de blindado, a mecanização. Então, pelas dificuldades que nós tivemos em relação à mobilização, reunir todo aquele povo no Rio de Janeiro para preparar, para instruir, a dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, de nos deslocarmos do Centro-Sul para o Nordeste, que esse transporte praticamente era todo feito via cabotagem, navegação de cabotagem. Nós não tínhamos estradas adequadas ligando o Centro-Sul ao Nordeste. Então, vamos dizer assim que a guerra é algo muito triste, ninguém deseja a guerra, mas para o país foi um salto de desenvolvimento. Então, a própria siderúrgica nacional que nós ganhamos com a guerra, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso também, essas foram negociações que o Getúlio conseguiu com os americanos, né? Esse apoio tecnológico para que pudéssemos ter o financiamento para essas grandes obras que eram muito necessárias para o país. Imagina, Companhia Siderúrgica Nacional, nós passamos a fabricar aço. Então é uma coisa que um país sem o aço não vai para lugar nenhum, tá? Agora, o que destaca muito também é a participação desses 25 mil homens e mulheres que foram para a guerra. A sua simplicidade, a sua humildade, inicialmente o que eles sofreram
para ter uma preparação adequada para a guerra, tanto da parte de uniforme como a parte de doutrina, enfrentar um clima completamente diferente, um relevo completamente diferente, um continente para eles todos desconhecido, né? Então, os obstáculos que esses homens e mulheres venceram é uma coisa assim que nós não conseguimos ter essa dimensão hoje. Então, complementando a missão do nosso museu, né? Preservar a memória da FEB e transmitir valores aos nossos jovens, como coragem, determinação e patriotismo. Então, foi justamente o que esses homens e mulheres tiveram quando colocaram as suas vidas a serviço da pátria. Você deve estar estranhando que eu estou falando mulheres também, né? Porque muita gente não sabe que nós tivemos 73 enfermeiras, tá? Que foram também participar da guerra. Então, uma parte delas eram professoras primárias, tinham conhecimento na área e tiveram mais cursos para poder mobiliar os hospitais de campanha que pudessem receber os nossos feridos, os nossos doentes durante a guerra. Então, a participação da mulher também foi bastante marcante. Então, não foi só algo do Exército Brasileiro, né? A Marinha também teve uma participação muito grande no patrulhamento das nossas costas e também na escolta dos comboios que saíam daqui para a Europa. E a nossa Força Aérea Brasileira, recém-criada, né, 41, 42, início do nosso Ministério da Aeronáutica, né, que é a fusão da aviação naval com a aviação do Exército, foi criada então a nossa aeronáutica no início da década de 40. Nós participamos também com um grupo de aviação de caças, com cerca de 350 homens e mulheres. Mais ou menos 50 pilotos, né, que já eram pilotos aqui no Brasil, uns militares, outros formados em aeroclubes, foram para os Estados Unidos, tiveram treinamento de guerra, tá? Pilotos de combate, logicamente, e também participaram das operações na Itália. Um detalhe interessante, né? Desde o dia que os pilotos chegaram até o dia que eles retornaram, até o final da guerra, da chegada deles até o final da guerra, eles não tiveram descanso, né? Nós não fazíamos revezamento entre as tripulações, não tínhamos como mandar os 50 de volta para o Brasil e trazermos outros 50, né? Então, diferente das outras forças aéreas, eles participaram ininterruptamente durante todo o período da guerra. E nosso horário de funcionamento normal, 9 ao meio-dia e das 2 da tarde até às 5. Nos finais de semana nós abrimos às 10, tá? A única diferença. Então, sábado e domingo funcionamos sim, tá? O custo é zero, tá? O nosso custo é zero. Graças a Deus nós temos o patrocínio aí, o auxílio do governo do estado, das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica. Então, nós conseguimos manter a nossa equipe, conseguimos manter o museu ao custo zero de visitação. Tá? Isso é uma coisa muito boa, porque diz muito a parte da inclusão, a oportunidade para a pessoa conseguir visitar o museu. Nós temos também um convênio aqui com a Secretaria Municipal de Educação, que eles trazem os alunos das escolas municipais para cá, eles dão o lanche, dão o transporte, nós fazemos a mediação, o guiamento, né? E temos o local aqui para eles fazerem essa refeição. Isso é muito bom. Nós estamos também, eu falei um pouco da parte da inclusão, e nós estamos também trabalhando na parte da acessibilidade. Então nós já temos uma rampa para pessoas com necessidades especiais, temos um banheiro também para pessoas com necessidades especiais. Infelizmente nós não temos ainda o acesso ao segundo piso. É uma batalha nossa ainda conseguirmos um elevador ou algum tipo de equipamento para que a pessoa com necessidades especiais possa acessar o segundo piso, mas ela pode tranquilamente acessar o primeiro piso. E o nosso trabalho do dia a dia aqui, o nosso trabalho da nossa equipe, que é muito grande, né? São 7 pessoas, né? É justamente tornar o museu cada dia melhor. E contamos com o apoio também dos nossos visitantes, que sempre, olha, isso daqui dá para fazer isso daqui dá para fazer isso e daí. Por isso que nós consultamos muito o que os nossos visitantes escrevem no nosso site, escrevem lá no Google Maps, olha, eu tive aí, dá para fazer isso, dá para melhorar, isso é muito bem-vindo para nós, né? Nós funcionamos muito bem com essas observações, com essas críticas construtivas. Uma coisa
muito importante este museu da Força Expedicionária Brasileira, porque é um museu temático de uma parte da nossa história que não pode ser esquecida. Tá? Então, o sacrifício desses homens e mulheres numa época que tão difícil para o mundo, né? E por que não dizer tão difícil para o Brasil, apesar de estarmos distante da Europa, nós sofremos ataques de submarinos alemães, nós tivemos praticamente 1000 vidas ceifadas por conta dos náufragos, né? Dos ataques dos submarinos alemães e italianos na nossa costa. Então é muito bom você ver os jovens vindo até o museu, crianças principalmente, conhecendo um pouco do nosso museu. E eu destaco aqui, como foi a nossa conversa no início, né? Nós não damos conta que os nossos soldados libertaram mais de 50 cidades italianas durante a Segunda Guerra Mundial. Se um dia algum de nós formos passear ali na área de Montese e você falar que é brasileiro, alguém vai te puxar para dentro de um restaurante e vai dizer, eu vou pagar um almoço para você. Você fala, poxa, mas esse cara vai me pagar? Eu vou pagar um almoço para você porque meu avô me conta que quando vocês brasileiros passaram por aqui, vocês davam assistência à nossa população. Então isso é emocionante de falar, tá? Que em Montese todo ano é comemorada a libertação de Montese pelos brasileiros. E tem muitos de nós brasileiros que não conhecemos essa parte da nossa história.